Pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso webinar e em conjunto aqui do Vila Mil Advogados com o Coimbra e Chaves Advogados. É o primeiro evento que nós estamos fazendo conjuntamente. Estou muito feliz de estar aqui junto com meus estimados colegas Vitor e Juliana para tratar de um assunto que é extremamente importante para os empresários, especialmente para os empresários do segmento da revenda de combustíveis, que é como reestruturar e tratar de maneira adequada as dívidas das empresas, especialmente nesse contexto agora de crise, de pandemia, em que a gente sabe que a grande maior parte das empresas sofreu em intensidades diferentes, mas todas praticamente sofreram com os problemas derivados aí da crise sanitária e da crise econômica que se seguiu. Então, hoje o nosso tema é justamente essa reestruturação de dívidas das empresas. Eu tenho aqui comigo a Juliana Fará, que é sócia do Contencioso Estratégico e da área de reestruturações empresariais do Coimbra e Chaves Advogados, e o Vitor Dutra, que é administrador judicial, tem mestrado e doutorado pela UFMG, é sócio do Contencioso Estratégico do Coimbra e Chaves Advogados e é também professor. Eu gostaria que todos que nos assistem mandassem as suas perguntas pelo chat. Acho que é interessante vocês já irem anotando e fazerem as perguntas. A nossa intenção aqui é ter uma conversa, não é ser simplesmente uma palestra onde a gente está falando, mas é interagir efetivamente com o público, com vocês que nos acompanham, de modo que a gente possa esclarecer dúvidas, entender também um pouco das dificuldades e das questões que vocês têm. Então, sintam-se muito bem-vindos e muito à vontade para fazer as perguntas via chat. Tudo bem. Vitor, eu passo a palavra aí para você fazer também suas considerações aqui iniciais e a gente vai dando sequência. Obrigado, Arthur. Obrigado. Também estou muito feliz. Juliana, não sei se você abriu sua câmera, não estou te vendo. Eu abri, eu comecei a falar com o Arthur, mas eu vi que eu estava no mute. Ah, perfeito. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer a todos os que estão presentes, os que estão entrando agora. Acho que esse é um tema de uma relevância e de uma atualidade muito grande. Assim, acho que é extremamente pertinente a gente conversar sobre isso, Estou muito honrado de dividir essa banca virtual aqui com a Juliana, com quem eu já trabalho há alguns anos, e com o Arthur, quem admiro pra caramba. O Arthur é um amigo de longa data, um grande advogado, consultor aí do FECombustíveis e do Minas Petro, já do setor de revenda há mais de 10 anos. Tem mestrado e doutorado também pela UFMG. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma grande estima e é um prazer enorme estar aqui, viu, Arthur? Deixo registrado aqui meus agradecimentos por você estar abrilhantando aqui esse bate-papo. Na verdade, eu estou aqui para aprender com vocês. Modéstia sua, modéstia sua. Eu faço das palavras do Vitor as minhas também, falar que é uma honra compartilhar esse webinar com você, Arthur, que além de colega é um grande profissional. Queria agradecer o Vitor também, por seguir sempre, e aos nossos apoiadores, IBEF, Minas Petro, estarem apoiando o nosso evento de hoje. Mas é um tema, como já destacado pelo Arthur e pelo Vitor, um tema de extrema relevância, sobretudo no contexto, no cenário atual, no mundo vive. Nós vimos que 2020 já começou bem agitado, a guerra de preços do petróleo travada entre a Arábia Saudita e a Rússia, já impactou diretamente no mercado do petróleo. E desligou, alguém não estava no mute.
E aí o mercado, né, o mercado de petróleo, sobretudo o setor de combustíveis, sentiu muito com isso. Gente, desculpa, acho que a internet travou. Então, Arthur, Vitor, estão conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem, te ouvindo bem. Eu também te ouço bem. Isso. Então, ótimo, gente. Pessoal, então, deixa eu até... Ô, Juliana, caso aqueles que estão nos ouvindo, se eventualmente vocês estiverem com alguma dificuldade de ouvir ou com algum eco, podem registrar aqui no chat também, e a Débora, que está como organizadora aí do evento, vai solucionar esses problemas, ok? O importante é que vocês ouçam bem. Então, gente, continuando, logo depois dessa guerra travada, nessa guerra de preços do petróleo travada entre a Arábia Saudita e Rússia, o mundo começou a sentir os impactos da pandemia, né? E, particularmente, esse mercado, o mercado do petróleo, né, e o setor de combustíveis sentiu bastante, né, assim, de forma profunda. Por quê? Com a restrição de circulação de pessoas e mercadoria, o consumo de combustível, né, petróleo e combustível, caiu bastante, de forma considerável. E aí, esse setor tem uma peculiaridade, porque esse setor ele não pode parar de operar. É uma atividade essencial. E como operar, considerando a existência de prejuízos, né, a dificuldade, né, a queda do consumo, o aumento de prejuízo. Como continuar operando, né? O que fazer? Como continuar operando, considerando que a margem de lucro desse setor ela é mais apertada e eles ganham no volume. Então, assim, o que seria? Seria um reperfilamento de dívida, uma reestruturação financeira, ou até mesmo uma medida judicial? Agora seria o momento de cada um, né? De cada um olhar para dentro da sua empresa e ver realmente o que pode ser feito, o que deve ser feito. Não só agora, pelo momento que nós estamos, o momento que estamos vivendo, mas também depois, né? E era isso que a gente estava conversando mais cedo também, discutindo muito, né, Vitor, sobre essas medidas e, enfim, cada caso é um caso e a gente tem que olhar isso com bastante responsabilidade. Verdade. Assim, mas para que a gente consiga realmente pensar nesse setor, né, sobretudo de combustíveis, e aqui queria agradecer aos nossos apoiadores, o IBEF, né, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e o Minas Petro. Eu queria que o Arthur contextualizasse para a gente um pouquinho, Arthur, você que já está nesse segmento há tantos anos, né, quais seriam, assim, algumas peculiaridades desse segmento de revenda de combustíveis, para que a gente possa realmente trazer luz sobre alguns pontos, assim, de reestruturação e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho, assim, na sua opinião, assim, quais são os pontos-chave? Perfeito, Vitor. Esse evento, né, está sendo apoiado pelo IBEF, pelo Minas Petro, e acho que é muito oportuno, né, esse apoio que nós estamos tendo, porque de fato é um tema que ele não diz respeito apenas a uma ou duas pessoas, ele é um tema mais transcendente, né, que afeta a categoria da revenda como um todo. O grande ponto que eu vejo, né, do que eu tenho acompanhado no dia a dia no segmento da revenda, é que com a queda substancial de volume de vendas, né, isso especialmente nos postos urbanos, acabou havendo aí uma necessidade de aumento de capital de giro, né? Muitos postos tiveram que demitir, enxugar, colocar trabalhadores, né, em casa, etc. Mas as contas fixas, né, os custos fixos da operação, eles continuam existindo. Então, as despesas correm, né, e a necessidade, muitas vezes, de conseguir reajustar a operação a uma nova realidade. E a gente sabe que, nesse cenário, muitos revendedores, né, que já vêm de uma batalha longa, na verdade, né, para manter os seus postos funcionando regularmente, sentiram aí uma dificuldade maior, inclusive, no que diz respeito a fluxo de caixa, para continuar pagando financiamentos ativos, né? É muito comum o revendedor trabalhar com crédito de terceiros, né? Especialmente crédito bancário, e nesses contextos de crise e queda de faturamento, continuar honrando ali aquele pagamento de dívida muitas vezes se torna difícil. Então, nós temos sido
demandados aí, né, com muitos revendedores com esse tipo de dificuldade, né? Ele vinha dentro de um fluxo de caixa mais robusto, ele conseguia manter todas as contas dele, né, em dia e quitando, às vezes com algum pequeno atraso, os financiamentos, e hoje o cenário, infelizmente, se deteriorou, né, não só para revenda, isso é para inúmeros segmentos econômicos, a grande maior parte das empresas, né, teve uma queda de faturamento, muito poucos aí conseguiram se manter normais dentro do contexto de pandemia. E então vem agora a pergunta, né, o que é possível fazer dentro dessa composição, né, do endividamento de uma empresa? Qual que é a saída, né? É parar de pagar, é pensar em reestruturar a operação, é reduzir custos, né? A gente sabe, pelo que acompanhamos do setor de revenda, que o enxugamento de custos já vem acontecendo há muito tempo, né? O posto, como tem a maior parte dos revendedores tem uma margem de lucro muito apertada, o posto ele já trabalha normalmente de uma maneira muito enxuta em termos de estrutura de custos. Com o início da crise, esse enxugamento foi maior ainda, né? Então, nós vemos que essa medida, né, administrativa de redução de custos, ela é importante, mas ela não tem sido, em todos os casos, suficiente para efetivamente reequalizar a operação. Tem horas que não tem de onde enxugar mais, né, Arthur? Muitas vezes já não há mais gordura, né, para cortar, né? Então, quer dizer, nesse contexto, né, eu acho que é importante a gente entender um pouco de quais são as perspectivas que existem para uma recomposição de dívida, um refinanciamento, ou mesmo medidas, às vezes, mais intensas, né, no sentido de uma recuperação judicial ou extrajudicial, uma renegociação coletiva com credores. Então, eu acho que esses são instrumentos que a gente nota que as empresas, né, de médio e grande porte, elas já conhecem bem esses instrumentos, e muitas vezes o setor da revenda, que é um setor um pouco mais de empresas de dimensão, às vezes, menor, não conhece isso, né? E o grande objetivo aqui hoje é entender um pouco desses instrumentos. Legal, eu acho que ficou bem, foi bom, assim, eu acho que foi bom ter contextualizado, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter esse olhar personalizado, né? Um sapato que dá em um não dá em outro, né? E cada setor é diferente, igual você mencionou. Um setor tem uma margem um pouquinho maior, outra tem uma margem mais apertada, outra lida com mais volumes, uma depende mais ou outra depende menos de capital de terceiros, e essas são peculiaridades importantes para levar em consideração, e como a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Eu queria até pedir ao pessoal que está na sala nos ouvindo, né, que se eventualmente tiver alguma pergunta também fora do setor de revenda de combustíveis, fiquem muito à vontade para fazerem suas perguntas, tá? Não se sintam acanhados. O evento teve o apoio do Minas Petro, então acho que naturalmente teremos uma maior presença de revendedores, mas o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF, tem realmente uma atuação bastante ampla, então fiquem bastante à vontade para registrarem suas perguntas fora do setor de revenda de combustíveis. Mas isso, Arthur, que você falou, foi muito interessante, porque, de fato, o que nós precisamos trazer aqui é uma luz sobre esse assunto, né? E, eventualmente, esclarecer quais são os mecanismos disponíveis para aquele empresário, aquela empresária que está com o seu negócio completamente impactado, né, por uma dupla crise, né, como a Juliana disse, antes da crise da Covid-19, o setor tinha sido impactado por uma guerra aí entre países produtores de petróleo. Então, assim, realmente é um setor que veio bastante fragilizado. E que quando você junta com outros elementos da operação, como, por exemplo, uma dependência um pouco maior de capital de terceiro, né, e a queda do volume, trabalhando com margens apertadas, então, de fato, é um caldeirão
que em ebulição que precisa ser estancado, ou seja, nós precisamos evitar que esses problemas transitórios se transformem em problemas permanentes e acabem comprometendo a operação como um todo, eventualmente outras empresas do grupo e tudo mais. Então, é importante a gente se atentar para isso, né? E qual que é, talvez, o principal impacto que nós temos? Bem, se no passado, se antes da pandemia, eu assumi custos financeiros, custos operacionais, pensando num cenário X, e esse cenário não se realizou, por um fato externo, por um fato completamente alheio à vontade do empresário, então é muito provável que essa estrutura de custos, né, que essas dívidas que foram feitas para financiar a operação, né, antes de fevereiro, elas se tornaram muito pesadas, muito provavelmente que elas se tornaram pesadas para serem custeadas pela receita atual, né? Porque nós estamos vendo aí que discute-se se essa recuperação seria uma recuperação em V, né, ou mais rápida, ou se seria uma recuperação em U, ou seja, vamos ficar durante muito tempo em recessão até as coisas melhorarem, ou se seria uma recuperação em W, ou seja, abre o comércio, recupera, fecha o comércio, cai todo o volume de novo. Então é um contexto muito incerto. Incerto até para fazer algum tipo de planejamento, né? Então, de fato, o custo passado pode estar sendo muito pesado para quem realmente está olhando para o seu negócio hoje, né? E aí acho que a primeira coisa que nós precisamos esclarecer nesse nosso diálogo agora é que às vezes a pessoa tem uma percepção de estar à beira da insolvência quando na verdade não está, né? Às vezes pode ser só uma percepção de iliquidez, é só uma questão de reestruturar esses compromissos de curto, de médio, de longo prazo, para que eles se tornem de novo compatíveis com o negócio que ele está acostumado a lidar, né? Então eu acredito assim que digamos assim, um mote, a diretriz maior seria essa, né? Primeiro, convidar, isso que eu tenho sempre dito isso, né, em webinars, ou seja, a gente convida cada um a olhar para dentro do seu negócio, né? Porque só você conhece o seu negócio mais do que qualquer pessoa, né? Eu acho que o olhar externo ele é sempre importante, mas o empreendedor, o fundador, aquela pessoa que está ali no dia a dia conhece muito mais. Então, convidar esse olhar para dentro do seu negócio para entender. A minha dívida que eu contraí até fevereiro de 2020, digamos assim, ela pode ser paga com a minha capacidade de geração de caixa atual? Eu tenho volume, eu tenho receita suficiente hoje para honrar esses compromissos? Ou eu preciso realmente fazer um dever de casa, seja com auxílio do jurídico, seja com auxílio de um consultor de finanças, seja com auxílio contábil da confiança desse empreendedor, para reorganizar e reestruturar essa operação, né? É mais ou menos, não sei, fique muito à vontade para discordar de mim, mas, digamos assim, a diretriz maior eu acho que é essa, né? Legal, Vitor. Eu acho que realmente, né, em linha com isso, né, que você colocou. O faturamento atual, né, ele se tornou, ele causa aí um desequilíbrio em relação ao carregamento das dívidas de um período anterior, né, e eu acho que é importante a gente ter sempre o cuidado com, primeiro, né, não entrar em desespero, né, e sair Verdade. tomando medidas, às vezes, que vão trazer consequências muito piores, e ter muito cuidado com as armadilhas, né? A gente sabe que existem, né, às vezes, assim, saídas que parecem ser muito imediatistas, né, que são quase que mágicas, né, mas que são, na verdade, armadilhas que devem ser evitadas. Eu queria ouvir você e Juliana um pouco sobre o que o empresário, no contexto de endividamento, né, tem que evitar para que ele não caia nessas possíveis pegadinhas, né, que tem por aí. Verdade. Ju, quer que eu comece, depois você continua, ou você começa e depois eu continuo? Pode começar, você já estava... Joia. Continue.
Então, tá bom, fique à vontade, viu? Na hora que você quiser. Bem, Arthur, eu acho que esse é um ponto bastante sensível e eu acho que eu diria até um pouco polêmico, né? Porque, de fato, nessas horas, eu acho que você teve uma colocação muito feliz, que é, precisamos evitar o desespero, né? Acho que o direito tem soluções para essas situações, nós temos um microsistema de insolvência, temos leis que garantem o equilíbrio dessas relações jurídicas, então, a primeira coisa é exatamente essa, respirar fundo e manter a calma, né? E se apoiar realmente em decisões objetivas, tentar melhorar a tomada de decisão. Ou seja, o que nós percebemos em vários casos, né, que a gente assessora, é que muitas vezes as decisões tomadas por impulso, tomadas apenas no feeling, podem levar a consequências desastrosas. Então, talvez seja até um momento interessante para compartilhar essa decisão com outras pessoas da empresa, né? Com o seu contador, com o seu advogado, com um consultor externo de finanças, enfim. Nós percebemos que os projetos que têm um êxito maior, geralmente eles têm esse perfil, ou seja, as tomadas de decisões, a tomada de decisão ela precisará ser rápida. De fato, nós precisaremos tomar algumas decisões rápidas, porque é como se tivéssemos um reloginho aí, uma bomba relógio com um tic-tac, né? Por outro lado, o fato delas serem rápidas, a necessidade dessas decisões serem tomadas rapidamente, não significa que elas devem ser tomadas de maneira precipitada ou assodada, né? Então, por isso que nós percebemos que muitas vezes o compartilhamento dessa decisão dentro da empresa é interessante. Então, esse é o primeiro ponto, talvez essa seja uma primeira armadilha. Não tomar decisões de afogadilho, não tomar decisões baseadas no impulso, ou na pressão de um fornecedor, na pressão de uma instituição financeira, enfim, né? Então, eu acho que é por aí. Por outro lado, nós temos outras, digamos assim, pegadinhas ao longo dessa trajetória, né? Nós estamos falando de um segmento em que o relacionamento com a distribuidora pode ser importante ou não, a depender se esse posto tem bandeira ou não. Então, essa é uma variável que nós precisamos levar em conta na tomada de decisão. E nós estamos falando também, ou seja, já que o Arthur colocou aqui muito positivamente, né, no sentido de que é um setor que lida muito com volumes, é um setor que precisa de um capital de giro grande, e que esse capital de giro acaba sendo financiado por terceiros, seja ele distribuidora, ou seja ele banco, ou seja outras empresas do grupo, né? Ou seja um patrimônio familiar às vezes, então aí vai depender realmente da realidade de cada um. Nós precisamos tomar cuidado com esse relacionamento, porque se eu preciso que alguém financie a minha operação, eu não posso simplesmente e irresponsavelmente dizer, olha, pronto, cansei, agora eu paro de pagar simplesmente e vou tocar meu negócio. Essa pode ser uma decisão muito ruim, ou seja, ainda que isso no início possa parecer uma decisão de curto prazo interessante, nós precisamos refletir sobre o impacto dela no médio prazo, no longo prazo. Então, essa seria uma outra armadilha, ou seja, o relacionamento com os seus stakeholders, ou seja, o relacionamento com a distribuidora, como está, qual que é o impacto disso nessa operação. Eu tenho realmente minha operação muito lastreada em maquininhas de cartão de crédito, ou seja, que tipo de dívida bancária nós temos dentro dessa operação, né? Foi dada algum tipo de garantia, uma garantia real, ou eventualmente os recebíveis que estão lá na maquininha de cartão de crédito, e aí, de fato, nós temos armadilhas maiores ou menores, né? E aqui, de antemão, eu já adianto, por exemplo, que para garantias reais, ou seja, nós temos uma abertura de instituições financeiras para reestruturação desse passivo, bem interessante, porque nenhum banco tem interesse de ficar com bem imóvel. Não é o principal negócio do banco e, de fato, ele não tem interesse nisso. Agora, quando a gente está falando, né, de recebíveis, de máquinas de cartão de crédito e tudo mais, nós precisamos entender um pouco melhor para que o tiro não saia pela culatra. Porque aí, de fato, você tem um poder de barganha um pouco mais elevado na mão de um fornecedor, no caso de insumos financeiros, né? Fornecedor de capital.
de terceiros, né? Então, eu acho que essas seriam, talvez, 3 questões que eu pontuaria. Não tomar decisões de afogadilho e passar a compartilhar essa decisão com pessoas da confiança, né? Pessoas que complementem o expertise e o know-how do dono do negócio. Uma outra armadilha que eu acho que a gente precisa entender é exatamente a composição dessa dívida empresarial, porque isso vai determinar, ou seja, se tem passivo trabalhista, se tem débito ou dívida com a distribuidora, se eventualmente a dívida bancária, como que ela está estruturada, e a gente sabe que as instituições financeiras são mais ou menos flexíveis, existem vários perfis, e também existem vários produtos bancários, uns com taxas maiores, encargos maiores, outros menores, outros com garantias reais, outros com garantias de recebíveis. Então, aí realmente demanda um serviço um pouco mais aprofundado e um olhar um pouco mais personalizado para a realidade de cada um. Não sei se ficou claro, Arthur e Juliana. Me complementem aí da maneira que vocês acharem mais pertinente. Sim, legal. Eu queria entender um pouco, né, que a gente percebe que no segmento a gente tem muita, as empresas, elas precisam manter um bom relacionamento com os credores, né, especialmente quando a gente está falando aí de bancos, né. Queria ouvir um pouquinho vocês dois a respeito dessa questão, né? Como é que fica isso, né? Como é que se pode tratar disso aí sem gerar um desgaste desnecessário quando se está numa posição difícil, que é a posição de devedor, né? Eu respondo essa se você me responder como resolver o problema com as distribuidoras. Combinado? Pode ser? Pode ser. Então, tá. Olha, gente, minha internet travou, eu perdi uma. Tá difícil. Oi, Juliana, tá nos ouvindo? Tá de volta? Agora sim. Juliana, o Arthur perguntou quais os cuidados para se ter na hora de negociar, né, com instituições financeiras. Aí eu brinquei com ele e disse, olha, eu respondo essa se você responder como resolve com as distribuidoras. Então, Arthur, pois é verdade. Bom, só retomando, fazendo queria fazer uma adenda à fala do Vitor, a importância desse momento da gente sempre partir para a negociação, né? Com todos os nossos fornecedores, essas negociações consensuais. E eu acho que em relação ao banco não pode ser diferente, né? A gente vê algumas medidas, né, mais agressivas contra bancos, instituições financeiras, e muitas vezes não é o melhor caminho, né? Em relação a banco, o ideal é que a gente sempre busque uma composição amigável. Verdade, verdade. Arthur, antes de passar a palavra para você falar essa pegadinha que eu te fiz, você me desculpa por te colocar numa saia justa, mas enfim, acho que a Juliana pontuou muito bem. Primeiro, eu acho que negociação, transparência é sempre a palavra de ordem, né? Eu acho que já foi o tempo em que a visão de jurídico, a visão de advogado era aquele que ia simplesmente judicializar qualquer questão. Acho que isso já está no passado. E por quê? Porque a gente sabe o judiciário que a gente tem, e, sobretudo, nós estamos falando aqui, se a gente está falando, por exemplo, de um setor de revenda, a gente está falando de um polo um pouco mais frágil, né, diante de instituições financeiras, que estão absolutamente capitalizadas para atravessar o período de pandemia. Salvo engano, por exemplo, o Itaú doou para combate ao Covid R$1 bilhão e provisionou no seu balanço R$3 bilhões para atravessar a pandemia. Então, assim, nós estamos falando de dois stakeholders aí, bancos e distribuidoras, que eu acredito que não estão passando pelos desafios que a ponta final, né, a que a revenda esteja passando. Então, acho que a Juliana colocou a palavra de ordem, que é a negociação. Agora, essa negociação, ela não pode ser feita de qualquer maneira.
E a judicialização também não pode ser feita de qualquer maneira. Então, acho que tanto para uma coisa quanto para outra coisa, nós precisamos primeiro entender o que se está passando. Qual que é a causa dessa crise, dessa desestruturação, né, das receitas e despesas. Então, eu acho que, e aí, assim, entendendo essa causa dessa desestruturação, se chegarmos à conclusão de que a estrutura, né, de modelagem financeira está pesada demais para a receita atual, joia. Então, nós temos digamos assim, um norte. Se nós entendermos que a crise atual decorre de questões de gestão que precisam ser melhoradas, otimizadas e tudo mais, aí nós temos um dever de casa a ser feito pelo próprio empreendedor. Agora, por outro lado, se nós percebermos que a desestrutura, né, o desbalanceamento entre receitas e despesas, além do fator pandemia, né, obviamente, tem uma questão aí de postura da distribuidora, aí eu acredito que seja que se tenham outra solução, e nesse ponto eu gostaria de ouvir o Arthur. Em relação, então vamos lá, vou falar da parte aqui que me toca. Em relação a esse relacionamento com instituições financeiras, de fato, primeira lâmpada, primeira luz que nós devemos acionar é exatamente essa. Eu dependo ou não dependo de capital externo, de capital de terceiro para financiar a minha operação? Se sim, e me parece que é o caso aqui, pelo que vocês pontuaram, então, nesse caso, nós precisaremos montar uma estrutura, né, de reperfilamento, de reestruturação dessa estrutura financeira, né, digamos assim, para que a gente passe a demonstrar para os nossos parceiros de instituições financeiras que é melhor você reestruturar essa dívida para manter as parcelas adimplentes, para manter essa operação saudável, e aqui num linguajar mais popular, para manter a galinha dos ovos, ao invés de matar a galinha que dá os ovos. Então, e eu acho que, acho seria uma palavra muito fraca, né? A experiência, né, que nós temos percebido, as operações que a gente tem acompanhado demonstram que a instituição bancária, ela não quer matar o negócio de uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela quer se proteger de eventuais riscos. Então, nós precisamos conciliar essas duas variáveis. Então, ela não quer matar uma operação, porque essa operação lhe garante uma série de resultados ali periódicos. Então, é muito melhor explicar para esse parceiro que as dívidas que foram contraídas pré-pandemia hoje são incompatíveis com o faturamento e com as receitas desse período, mas que está sendo feito um dever de casa, estão sendo melhorados aí os indicadores de gestão, eventualmente, se tiver algumas questões com a distribuidora, podem também ser abordadas, e que, óbvio, isso perpassa também um diálogo com instituições financeiras. O que nós percebemos é que isso é muito melhor do que começar a ficar inadimplente, né? O que nós ouvimos dos parceiros, né, de instituições financeiras é que é muito melhor você se antecipar ao problema do que esperar o problema se instalar, começar a ficar inadimplente e depois pedir ou reivindicar alguma solução. Por quê? Por vários motivos. Primeiro porque se você se antecipa ao problema e mostra para a instituição financeira que você está fazendo o dever de casa, que você conhece o seu negócio, que você já está enxugando despesas, otimizando aí questões logísticas e tudo mais e tal, mas que agora é o momento necessário para reestruturar e renegociar parcelas bancárias, por exemplo, eu acho que já é um excelente sinal de que você está demonstrando profissionalismo e responsabilidade com o capital de terceiro. Olha, eu não quero ficar inadimplente. Então, eu fiz todo um estudo aqui da capacidade de geração de caixa do meu negócio
E, em função disso, eu preciso conversar com você. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Às vezes, o que nós percebemos é que o cliente perde o foco e, nesse momento, ele já quer rediscutir encargos. Então, olha, poxa, já que eu vou rediscutir isso, já que a parcela bancária não se encaixa mais na minha operação, então deixa eu discutir aqui o custo efetivo total, deixa eu discutir isso e aquilo, e às vezes esse pode não ser o momento adequado para isso. Então, uma armadilha também que nós percebemos ao longo desse tempo é a perda de foco. Ou seja, talvez o momento mais delicado exige uma renegociação de valor de parcela e tudo mais, para que isso encaixe na sua operação e mantenha a sua operação saudável. O momento para discutir custo efetivo total é um outro contexto, é um outro momento. Né? Então, essa eu acredito que é uma armadilha a ser evitada. E aí você vai ganhando a confiança desse parceiro com dados objetivos, e aí eu acho que faz total sentido aqui, não estou querendo puxar sardinha para o lado do IBF, não, mas é porque faz total sentido você ter realmente um conhecimento de qual que é o custo, né, da sua estrutura financeira, para saber quem está financiando o seu negócio. Né? Então, isso é realmente muito, muito importante. Então, a partir do momento que você começa a construir canais transparentes, canais assertivos, baseado em dados, baseado em evidências, né? E você começa a desobstruir, digamos assim, essas barreiras, você ganha confiança dos seus, digamos assim, dos seus stakeholders, dos seus parceiros. E aí isso pode te levar a soluções melhores. Isso, em vários casos, evita o inadimplemento. E aí, evitando o inadimplemento, evita que essa informação chegue ao Banco Central. E, com isso, evita que o score de crédito dessa empresa seja impactado. Né? Então, digamos assim, se for uma questão, se a estratégia delineada for para negociação, é mais ou menos esse norte que deve ser perseguido, tá? Mas aí, assim, depois eu quero falar um pouquinho, queria que vocês me dessem a oportunidade de falar um pouquinho de soluções um pouco mais assertivas, né? Que seria recuperação extrajudicial e judicial, mas, assim, em termos negociados, né, de maneira consensual, preservando relacionamentos e tudo mais, eu acredito que seria mais ou menos por aí. Vitor, eu concordo com você, né? Eu acho que se houver uma estruturação, né, uma elaboração de um plano claro, convincente em relação ao reperfilamento, à reestruturação financeira da empresa, eu acho que a empresa tem chances, né, de sobreviver e de dar certo, sim. É importante, é muito melhor a empresa, né, seguir com uma recuperação bem feita do que deixar caminhar por um inadimplemento que pode levar até mesmo a lapidação do patrimônio, afetar bens de família, ou até mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado para não atingir o patrimônio das outras atividades empreendedoras do mesmo grupo. Então, isso que eu tinha para falar tá no mundo. Essa é uma outra armadilha. Eu acho que você ponderou bem. Quero ouvir mais agora. Ai, enfim. Mas é isso. Eu acho que a gente pode prosseguir. Eu acho que assim. Eu acho que agora cabe ao Arthur dizer, ou seja, se eventualmente a causa da crise for uma questão aí regulatória, se for uma questão com outro parceiro que não banco, sobretudo a distribuidora, eu acho que o Arthur é uma autoridade para falar. Não me atrevo. Não, legal. Eu ouvi o que vocês estavam colocando e confesso que até comecei a olhar essa questão, entendendo um pouco também do raciocínio do credor bancário, né? Que às vezes quando a gente advoga para um segmento, às vezes a gente olha muito para o segmento e às vezes não tem a compreensão, né,
de qual a racionalidade do outro segmento relacionado. Foi muito legal que isso até me despertou aqui, para entender, e agora estou vendo de uma maneira clara, e aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, tá? Que a questão é a seguinte, né? No Brasil, a gente tem taxas de juros altas, tem custos, né, bancários de serviços e encargos são altos, e muitas vezes o empreendedor ele acha que o banco quer destruir o negócio dele, né? Que o banco quer tomar os bens dele, que o banco quer executar uma dívida e pegar um patrimônio, né, para se pagar. Travou foi o do Arthur? Só para eu conferir. Tá. Arthur, acho que deu um pequeno delay aí. E aí nós paramos de te ouvir quando você falou assim que o banco quer pegar um determinado patrimônio. Sim, porque muitas vezes, né, o que eu noto é que o devedor ele tem essa visão, né, de que o banco cobrou taxas altas, cobrou juros altos e agora ainda quer tomar o patrimônio dele através de uma ameaça de execução, né, do contrato bancário, alguma coisa assim. E o que eu comecei a perceber aí um pouco da fala, né, de vocês e do insight aí que vocês me trouxeram, e por favor, me corrijam se eu estiver percebendo de maneira incorreta isso, é que não é um bom negócio para o banco tomar patrimônio de devedor. O banco, com o giro do dinheiro que ele recebe das prestações, ele faz muito mais dinheiro do que ficar anos discutindo em uma execução, para depois pegar um imóvel, um carro, um caminhão, vender num leilão depreciado, depois de anos de processo, né? E aí poder, então, pegar de novo o dinheiro, ter liquidez novamente para voltar e investir dentro da atividade dele. É um péssimo negócio para ele, né? Exato. E, na verdade, não é só para ele, é também para o empreendedor, né? O empresário que chega numa situação de ter os bens dele executados por dívidas, também é ruim, né, para ele, não é um bom negócio, né? E dependendo do bem que é arrematado, aí no caso de revenda, por exemplo, quem trabalha com caminhão próprio, né, quem faz compra FOB na distribuidora, perder os caminhões para o banco é algo muito ruim também, né? Vai implicar um custo maior, ou perder o imóvel do posto numa execução hipotecária, por exemplo, é algo que pode desestabilizar completamente o negócio, né? E nós vimos aí recentemente, e infelizmente ainda temos visto, muitos postos, inclusive aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, indo a leilão para pagar débitos, né? Que é uma situação que ninguém quer que chegue. Quer dizer, para o credor não é bom, para o revendedor ou para o empresário não é bom, né? É algo que realmente faz sentido tentar construir uma linha de uma remodelagem do negócio e mostrar para os credores, olha, o meu negócio é viável, o meu negócio é eficaz, eu posso reestruturar e eu vou dar conta, né, de voltar a ser regular com as minhas obrigações, né? Eu preciso de um prazo, eu preciso de uma carência, eu preciso de uma diminuição da prestação, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente vê, às vezes, né, muita gente pensando só em ajuizar a ação revisional de financiamento, né? Como se isso fosse resolver. Isso pode até, em um primeiro momento, parecer que é um alívio, né? Mas, num segundo momento, a maior parte dessas ações acaba sendo mesmo rejeitada ou acolhida apenas em parte e não resolve todo o problema, né? E aí, uma hora a conta chega, né, Arthur? Exato, Juliana, uma hora a conta chega e, normalmente, quando a conta demora a chegar, quando ela chega, né, é maior, porque tem todos os encargos aí do tempo, né, que a coisa demora até chegar. Acho que bom, Arthur, fico feliz. Em relação à questão da relação com a distribuidora, né, eu acho que vocês trataram bem aí da questão da relação com os credores, especialmente os credores financeiros.
Em relação à distribuidora, a questão a gente tem que dividir em alguns pontos, né? Primeiro, praticamente metade dos postos de combustíveis hoje no Brasil, e essa realidade se repete aqui em Minas Gerais também, são postos de marca própria, né? Que são conhecidos aí popularmente como bandeira branca, né? Então, esses postos não teriam, a princípio, problema algum com distribuidora, porque eles compram no mercado spot, né? E não seriam, em tese, prejudicados num cenário aí de reestruturação de dívidas ou até de uma recuperação judicial. Já os postos chamados, né, bandeirados, que são aqueles que têm um vínculo de exclusividade com a distribuidora, esses têm que ter um cuidado adicional, né, que, obviamente, não é que esse cuidado inviabilize medidas, mas ele demanda um estudo mais aprofundado. Em primeiro lugar, olhar o contrato com a distribuidora e entender como é que esse contrato está estruturado. É comum nos contratos, a gente vê, entre posto e distribuidor, é muito comum ter cláusula de rescisão do contrato em caso de decretação de falência ou de pedido, ou mero pedido de recuperação judicial. Que é um tipo de cláusula altamente questionável, né? Assim, até vou querer entender um pouquinho também de vocês aí, da experiência de vocês com recuperação judicial e esse tipo de discussão, como é que isso funciona. Mas o grande ponto da relação com a distribuidora é o seguinte, é entender se é ela, distribuidora, que por eventualidade está causando dificuldade econômica para o revendedor, ou se são outros motivos que não têm nada a ver com a distribuidora, porque o tratamento da questão vai ser diferente, né? Uma coisa que a gente vê, Vitor e Juliana, com muita frequência, mas muita frequência mesmo, situações em que o posto não consegue cumprir volumes e metas de vendas, porque eles não têm um preço competitivo. A distribuidora, muitas vezes, não fornece ao posto com um preço suficientemente competitivo, de modo a viabilizar que o posto venda o volume prometido no contrato e chegue no seu ponto de equilíbrio, né? Então, ele fica trabalhando abaixo do ponto de equilíbrio, não tem lucratividade, não rentabiliza o negócio e acaba aí, sim, se endividando cada vez mais. Então, quer dizer, ele vai ter dívidas financeiras, ele vai precisar tratar disso com os credores bancários ou terceiros aí que emprestaram ao posto, às vezes os próprios sócios, né, injetaram capital, ou a família ali para tentar manter o negócio, são credores também, né? Mas se a origem do desequilíbrio da operação não é simplesmente a pandemia, não é simplesmente uma questão da administração ou da gestão do negócio, se a origem dela é um comportamento não competitivo causado pelo preço de aquisição junto à companhia, então aí a gente tem que tratar isso, inclusive, eventualmente, caminhando para uma revisão do contrato junto à companhia ou até para uma quebra de contrato, dependendo, né, do nível de preços ali, que pode ser muitas vezes abusivo e até discriminatório. É lógico que isso tem que ser analisado com muito critério, caso a caso, há uma documentação grande a ser vista para entender realmente as origens do desequilíbrio da operação, mas se a origem for por culpa da distribuidora, a gente aí realmente não adianta ficar só repactuando, né, com os credores, porque a causa raiz do problema, que é comprando com preço não competitivo, não se vende com competitividade, e aí o negócio gira abaixo do ponto de equilíbrio. Então, aí teria que tratar numa revisão do contrato com a companhia ou até mesmo numa rescisão. Se não for essa situação, independente também do tratamento da reperfilação das dívidas, né? Agora, se o problema não for esse, se o problema não é companhia, o problema é mercado, o problema é pandemia, o problema é a situação de gestão e custos do posto, aí a companhia não tem, a princípio, nenhuma responsabilidade em relação ao desequilíbrio do negócio. Arthur, eu acho que você falou uma coisa interessante, né?
É igual médico, gente. Acho que vocês que estão nos ouvindo, e de novo eu queria agradecer a presença de todos vocês. Vamos respeitar o horário, daqui a pouco a gente abre para perguntas, viu? Vimos uma pergunta ali do Adriano Sintra, daqui a pouco vamos tentar respondê-las, mas fiquem à vontade para colocar suas perguntas de qualquer segmento. Volto a dizer, o evento não é restrito ao setor de revenda de combustíveis, mas como um dos apoiadores é o Minas Petro, nós entendemos que o público aqui presente, né, se sentiria mais prestigiado com esse enfoque. Mas fiquem à vontade para colocar as perguntas de qualquer segmento. Arthur, você falou uma coisa muito interessante, que é entender a causa, né, assim, e não fazer que um credor pague pela causa de outro, né, assim, essa é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, confesso mesmo. Ou seja, se você não consegue entender a causa, e a causa for um preço sem competitividade, às vezes você pode querer empurrar para o banco um problema que não foi ele que causou, né? Então, assim, eu acho que é como médico mesmo, a primeira coisa a se fazer é um diagnóstico. Antes de prescrever qualquer solução, não dá para não fazer, ou seja, precisamos fazer primeiramente um diagnóstico, né? Para entender as causas desse problema, né? E a gente acabou não abordando, também acho que não vai dar tempo de abordar quando o problema são fatores de gestão internos, né? Então, assim, é uma outra situação. Mas como a gente já está caminhando para o finalmente, e para a gente observar, respeitar o tempo dos nossos convidados, dos nossos ouvintes aí, eu já vou meio que emendar nosso terceiro bloco, digamos assim. Nosso último bloco seria para abertura de perguntas. Como tem uma pergunta ali sobre recuperação judicial, eu já vou meio que emendar com o nosso último bloco, se vocês me permitirem, tá? Então, assim, e aí o pessoal fica à vontade para colocar mais perguntas no chat. Mas tem uma pergunta ali do Adriano Sintra que diz: identificado pelo empreendedor que os instrumentos negociais / extrajudiciais já não são suficientes para a recuperação, ou seja, para a solução, a recuperação judicial é uma alternativa viável ao segmento? Bem, Adriano, vou tentar aqui responder sua pergunta. Se não ficar suficientemente claro, pode colocar no chat, tá? Bem, de fato, como eu disse no início, eu acho que preservar o relacionamento com os parceiros do negócio é sempre o primeiro objetivo, né? E eu acho que espero ter ficado claro isso ao longo do nosso webinar. Mas, óbvio, em alguns momentos, ou o empreendedor demorou a tomar a decisão e a sua capacidade de caixa foi comprometida, ou, eventualmente, né, a estrutura, ou seja, o credor bancário ou a distribuidora foi inflexível demais, isso pode acontecer, né? Acho que vários de vocês devem ter visto que a Febraban, ao longo da pandemia, adiou vencimentos, embora isso, em alguns casos, tenha sido uma pegadinha também, infelizmente. Mas as instituições vinculadas à Febraban, pelo menos, tomaram essa medida. Algumas instituições financeiras que não estão na Febraban não dispuseram de qualquer medida para a pandemia. Valores, parcelas, encargos, vencimentos permaneceram inalterados. Então, pode ser que algum desses credores seja inflexível ao longo dessa negociação, por melhor que ela tenha sido, né? E nesses casos, o direito vai trazer alguns mecanismos, e aqui eu listaria, Adriano, dois mecanismos, que seria, primeiro, uma recuperação extrajudicial, que seria escolher determinado segmento. Aliás, listaria 3. Se, eventualmente, algum dessas revendas estão enquadradas como ME ou EPP, a lei de recuperações, ela disponibiliza um mecanismo bastante interessante para micro e pequenas empresas. Então, nós temos todo um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas que
estão se aproximando de uma situação de insolvência. E aí tem custos menores, dispensa você ter a fiscalização de um administrador, ou eventualmente o custo dessa supervisão ele é bastante reduzido. Enfim, e os quórums de aprovação de plano são muito mais flexíveis. Você pode ter um segundo instrumento, que é uma recuperação extrajudicial. Ou seja, olha, eu não tenho processos contra mim, não tenho processos contra a minha empresa, não sofro risco de nenhuma penhora iminente, mas ainda assim eu preciso convencer os meus credores a condições um pouco mais favoráveis, senão eu não vou conseguir me recuperar. Então eu escolho determinado segmento, ou seja, se o meu problema é trabalhista, então vou me dedicar uma atenção a essa classe. Se o meu problema é com fornecedores, então vou só nessa classe. Se o meu problema é com instituições financeiras, eu vou só nessa classe. E o interessante disso é que dispensa-se, né, uma série de procedimentos judiciais, toda a negociação ela é feita previamente, e dispensa também você gastar energia com todos os stakeholders, se você entendeu que a causa é determinado parceiro, entendeu? Então, nessa situação específica, a negociação começa antes de ir para o judiciário, e só se vai ao judiciário homologar algo que se tem alcançado. Então, isso pode ser muito interessante para preservar esses relacionamentos, né? E a gente tem alguns casos no Brasil, Lojas Líder, tem um caso antigo de recuperação extrajudicial. Mais recentemente, nós tivemos um caso da Ricardo Eletro, que acabou se convertendo em uma recuperação judicial, né, nas últimas semanas. Então, assim, temos em alguns casos recuperação extrajudicial. Mas, de fato, volto a dizer, tudo é uma questão muito personalizada. Se eu estou nesse segmento em que o capital de giro é alto, eu estou exposto a capital de terceiros, são terceiros que estão financiando a minha operação, seja distribuidora, seja banco. O contrato da distribuidora tem uma cláusula que diz que se eu pedir recuperação judicial, rompe tudo, rescinde tudo. Essa cláusula o judiciário muitas vezes entende que ela é abusiva, se essa for a única forma de recuperar a empresa. Então, a lei vai proteger o negócio. A lei quer que o emprego seja preservado, que o tributo seja preservado, que esse agente não saia do mercado. Então, essa cláusula, existe uma grande chance dessa cláusula ser considerada abusiva e a manutenção de fornecimento ser preservada. Se eventualmente também esse banco, essa instituição financeira foi inflexível ao longo da negociação. Então, nesses casos, se o banco eventualmente já executou essa dívida, eu estou na iminência de perder um patrimônio do negócio, perder um patrimônio da família, ou sofrer uma penhora que vai desestruturar todo o meu fluxo de caixa. Então, obviamente que nessas situações, o remédio é outro. Então, me parece, Adriano Sintra, me parece que a solução nesses casos é a recuperação judicial, porque isso vai permitir que o empreendedor tenha fôlego, não sofra nenhum tipo de constrição, nenhum tipo de bloqueio em seu patrimônio, e que ele negocie em condições mais vantajosas do que aquela que ele teria em outro contexto. Então, de fato, em alguns casos, pode ser, sim, uma solução aplicável. E nós temos visto aí, por exemplo, a Latam, né? A Latam Brasil, a Latam Internacional, recentemente, protocolou o seu pedido de recuperação lá nos Estados Unidos, pedindo a aplicação do Chapter 11. Então, assim, nesse caso, me parece, né, que a Latam, é uma percepção pessoal, tá? Mas me parece que dos agentes de mercado aí, Arthur, você que usa essa linguagem do direito econômico, do direito da concorrência, me parece que entre esses agentes de mercado, eu tenho a impressão de que Latam e Azul me parece que são melhores do que Gol. É a impressão que eu tenho, né? Se tiver algum jurídico da Gol aqui, me perdoem, tá? Mas é uma percepção pessoal.
me parece que o pedido de recuperação da Latam foi muito mais para reorganizar toda a operação. Por quê? Porque o cenário de recuperação da aviação e do setor de turismo é incerto, né? Mas da mesma isso mesmo. Só te né, Juliana? Você tem essa percepção também? Exatamente. A Latam e a Azul utilizaram, mas a Latam, né, especificamente, utilizou a recuperação judicial muito mais como uma ferramenta de gestão. E não porque ela estava passando por um momento de crise, nada disso. Então, hoje em dia, a recuperação judicial, em determinados casos, ela pode ser utilizada muito mais como uma ferramenta de gestão, como esse caso da Latam, do que um bote salva-vidas mesmo nos casos em que a empresa encontra-se, né, estrangulada e com passivo muito alto. Exato, ou seja, acho que foi pertinente isso, ou seja, em vez de ficar ali assistindo o seu caixa sangrar, ela tomou a medida correta, proteger o caixa, né? Ou seja, se tem um setor que está mais complicado que o de revenda de combustível, Arthur, eu não sei se é a sua percepção, mas o setor aéreo é complicadíssimo, né? É um setor querosene caríssimo, tudo indexado no dólar, o dólar subindo nas alturas, o conflito dos Estados Unidos com a China levando o dólar para as alturas, ou seja, viagens de negócios simplesmente caíram, viagens de turismo, de lazer também caíram, não se sabe como será essa recuperação. Em vez de ficar assistindo o meu caixa sangrar, acho que ela tomou a medida mais adequada. E eu acho que o da Azul foi tão ou mais adequado, né? A Azul é uma empresa que eu particularmente admiro pra caramba, contratou uma assessoria para a reestruturação das suas dívidas. Ou seja, estão capitalizados, acredito que sim, mas falaram, poxa, essa é a oportunidade da gente pegar a nossa dívida de curto prazo e jogar no médio e no longo, né? Essa é a oportunidade, já que a gente não sabe se a recuperação vai ser em V, em W ou em U, vamos então rebalancear a nossa estrutura financeira. E aí, na semana passada, a Azul me surpreende, comprou uma empresa de aviação regional e pretende chegar a mais 200 cidades. Então, salvo engano, o nosso cartazinho, ele falava isso, né? Como aproveitar oportunidades. Eu acho que o exemplo da Azul é um exemplo claro disso. Olha, eu tenho caixa aqui. Eu poderia torrar, queimar esse caixa inteiro até sair essa tal dessa vacina. O que eu vou fazer? Eu prefiro reperfilar e reestruturar a minha modelagem financeira, jogar a dívida de curto e de médio para o longo, joga de curto para o médio, de médio para o longo, e eu comprei uma empresa agora que me dá acesso a 200 operações regionais. Comprou na semana passada a Tuflex. Né? Então, comprou no momento bom, né? Comprou no momento bom, né? Muito oportuno para quem quer comprar, né? Me parece que aí, eu não sei se eu respondi a pergunta, caso não tenha respondido, pode colocar aqui no chat, e o Carlos Melo está dizendo aqui, olha, planejamento é tudo nesse momento. Cada cenário tem um lado bom e o lado negativo. Para conseguir fazer a melhor escolha, é fundamental que o empresário crie um fluxo de caixa para os cenários possíveis, seja renegociação, seja uma recuperação extrajudicial, seja uma recuperação judicial. Exatamente. Carlos, eu acho que é exatamente isso. Acho que é bem pertinente o seu comentário. Quem tiver mais algum comentário ou dúvida pode deixar no chat. Mas, Arthur, você ia falar, eu te interrompi. Não, o que eu ia colocar é que, de fato, o momento, né, atual, ele é um momento que traz dificuldades, mas também é oportunidades, né, e muitas vezes oportunidades, vamos dizer assim, disfarçadas, né, ou seja, às vezes é um momento até de reorganizar a casa, né, e melhorar toda uma estrutura e uma modelagem de negócio, e aí, né, como vocês estão citando aí que a Azul fez, e eu realmente não parei para ver dessa maneira, né, a gente que não está dentro da área de recuperação e reestruturação de dívidas, a gente acaba não vendo certas nuances que vocês veem, né, e de fato e eu acho que isso, né, em termos de revenda e de outros negócios aí ligados ao varejo,
e talvez até o atacado, faz muito sentido, né? Pode ser realmente o momento de repente, reperfilar dívidas, não porque simplesmente não tem como pagar, né? Mas talvez para proteger o caixa e até viabilizar operações, né? Ampliar operações, melhorar de equilíbrio, né? Essas coisas todas aí que podem vir como ganhos, vamos dizer assim, estratégicos, né? De fazer uma revisão desse perfil de dívida num momento que me parece que as instituições financeiras estão bastante abertas, né? Para entender a situação atípica que o mercado vive e se colocar também ao lado, né, do devedor, no sentido de vamos tentar superar isso, né? Mais importante, às vezes, para o credor é que o devedor se recupere, né, e que continue dali para frente seguindo, né, as obrigações que ele tem, do que simplesmente o sujeito quebrar, sair do mercado, né? Outra coisa que a gente observa também é o seguinte, é que muitos desses postos, aí digo mais no mercado de postos, né, que é o que eu conheço de forma mais intensa, muitos postos que quebraram porque tinham um endividamento mal estruturado, acabaram sendo, os pontos comerciais acabaram sendo comprados por outros que hoje estão ganhando dinheiro naquele local. Então, quer dizer, às vezes o empresário que estava lá antes poderia também estar ganhando dinheiro, e não estava por N fatores, mas talvez um deles seja justamente o controle, né, desse perfil de endividamento. Ótimo. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou pedir que coloque no chat, porque a gente já está caminhando para o encerramento. E Arthur... Pode nos enviar por e-mail também, né, Vitor? Ou pode nos enviar por e-mail. Ô, Juliana, coloca o e-mail aí no chat. Mas, assim, Arthur, eu acho que você falou uma coisa assim, que eu até deveria ter falado ao longo do webinário, mas não falei, que é o contexto, né? Nós estamos num contexto em que a pandemia é um ponto favorável à renegociação. Nós estamos num contexto em que a Selic está favorável à renegociação. Pode ser que eu esteja carregando uma dívida de 3, 4, 5 anos atrás, na qual a Selic era 14, 17, e hoje ela está 2,25. Então, assim, o contexto realmente é favorável. Agora, e aí eu acho que isso é importante, fazer como a Azul fez. Por outro lado, não achar que isso simplesmente me autoriza a chegar ao banco, né, e dizer, olha, contratei Selic a 14, quero Selic a 2. Sem fazer o dever de casa antes, né? Sem otimizar a operação. Então, essa seria uma armadilha também, que lá atrás eu teria listado, né? Mas, enfim, gente, eu acho que a gente conseguiu aqui cumprir mais ou menos o cronograma. Eu queria agradecer, foi muito prazeroso. Eu adoro fazer webinários leves, com pessoas que eu gosto e admiro, como vocês. Queria agradecer ao suporte da Débora, que é nossa gerente aí de marketing e de administração, que está dando todo o suporte no back-office. Muitos profissionais, né, trabalham nos bastidores para que isso aqui pudesse acontecer. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento à Débora e sua equipe. Queria agradecer também ao Minas Petro, agradecer ao Minas Petro e ao IBEF por terem entendido a importância desse diálogo, né? E ao prazer, assim, de ter dividido essa 1 hora aí de conversa com a Juliana Fará e com o Arthur Villamil, que são 2 profissionais que eu admiro muito. Viu? Fica aqui meu agradecimento. E a cada um que assistiu, porque entendeu que era pertinente, que era relevante aí para o seu negócio. Um abraço. Vitor, Juliana, eu agradeço muito também. Acho que foi bacana, foi uma iniciativa interessante, né? Registrando aí a iniciativa do IBEF e do Minas Petro. Acho que nossos apoiadores aí foram, né, muito felizes em olhar para esse evento e entender que ele faz sentido, né? Acho que realmente deu para aprender bastante, né? Acho que muitos insights, muitas novidades. Modéstia aí, sua modéstia. Não.
E assim, eu acho que foi interessante. Eu espero também, né, que todos os participantes tenham conseguido, né, compreender a dinâmica do assunto, e acho que é interessante, né, que o tema continue sendo debatido, né, é um tema ainda pouco conhecido muitas vezes, né, do público empresarial. Eu acho que é algo que deveria ser mais discutido e divulgado. Fico muito feliz também de ter participado aqui, né, agradeço ao Coimbra e Chaves, advogados, pela parceria, né, e por nos ajudar aqui a montar esse evento em conjunto. E para mim é sempre uma satisfação estar participando com você, Vitor, né, que é um profissional que eu admiro e amigo de longa data, e da Juliana também, né, uma grande advogada que tem se mostrado aí uma excelente consultora, né, com quem eu também aprendo muita coisa. Então, registro meus agradecimentos a todos os presentes, né, a todos aqueles que participaram, o meu muito obrigado, e estamos, né, obviamente, à disposição de todos para dúvidas, né, e para o que mais for necessário. Muito obrigado, um abraço para todos. Também agradeço a todos, agradeço também ao Arthur, como falei mais cedo, fico muito honrada em dividir esse webinar, em ter dividido esse webinar com você. Obrigada ao Vitor, obrigada ao IBEF novamente e ao Minas Petro. É isso, pessoal, boa noite, espero que tenham aproveitado. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.